Você sabia que insistir na pressão 12 por 8 após os 60 anos pode estar prejudicando sua saúde? Milhões de pessoas da nossa geração vivem ansiosas perseguindo esse número, mas a ciência moderna revelou uma verdade surpreendente que pode mudar completamente como você cuida da sua pressão arterial. A pressão arterial 12 por 8 ou 120 por 80 tornou-se quase uma obsessão para muitas pessoas acima dos 60 anos. Durante décadas, esse número foi apresentado como o padrão ouro, a meta perfeita que todos deveriam alcançar. Porém, estudos recentes de importantes universidades médicas mostram que essa regra fixa pode não ser adequada para pessoas na nossa faixa etária. Na verdade, forçar a pressão para esses valores específicos pode causar tonturas, quedas perigosas e até mesmo problemas de circulação cerebral em idosos. O corpo humano passa por mudanças naturais com o envelhecimento, e isso inclui o sistema cardiovascular. As artérias ficam um pouco mais rígidas, como uma mangueira que perdeu a flexibilidade com o tempo, e isso faz parte de um processo normal de adaptação. Por que algumas pessoas continuam se sentindo bem mesmo com pressão um pouco mais elevada após os 60? Qual é o grande equívoco que muitos de nós cometemos ao tentar manter a mesma pressão da juventude? Como saber qual é realmente a pressão ideal para a sua idade e condição atual? Fique até o final para descobrir essas respostas que podem transformar sua qualidade de vida nesta fase importante. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. Nos comentários, conte de onde você está assistindo. Vamos começar entendendo o que realmente acontece com nossa pressão arterial conforme envelhecemos. O coração é como uma bomba que precisa trabalhar um pouco mais forte para manter o sangue circulando adequadamente pelo corpo maduro. Com o passar dos anos, as paredes das artérias ficam naturalmente menos elásticas, similar ao que acontece com um elástico que perde a capacidade de esticar e voltar ao normal. Isso não é uma doença, é um processo natural chamado endurecimento arterial. Além disso, os pequenos sensores que nosso corpo possui para controlar a pressão, chamados barorreceptores, ficam menos sensíveis com a idade. É como se o termostato da casa ficasse menos preciso com o tempo. Por isso, o corpo de uma pessoa de 65 anos trabalha em um equilíbrio diferente do corpo de uma pessoa de 30 anos. Estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que tentar forçar a pressão de um idoso para os mesmos níveis de um jovem pode causar mais problemas do que benefícios. A natureza é sábia, e essas adaptações têm uma função protetora importante. Agora, vamos conhecer as 7 verdades fundamentais sobre pressão arterial após os 60 anos que todo idoso deveria saber. Verdade número 1. A faixa de pressão saudável muda com a idade. Para pessoas acima de 60 anos sem outras complicações de saúde, uma pressão sistólica entre 120 a 140 pode ser completamente normal e saudável. A pressão sistólica é o primeiro número, aquele que marca a força quando o coração se contrai. Diferente do que muitos pensam, não existe um número mágico que serve para todos os idosos. Cada pessoa tem suas particularidades, seu histórico de saúde e suas necessidades individuais. Pesquisas realizadas em universidades americanas acompanharam milhares de pessoas acima de 60 anos por mais de 10 anos e descobriram que aqueles com pressão sistólica entre 120 e 140 tiveram excelente qualidade de vida e baixo risco de problemas cardiovasculares, desde que não apresentassem sintomas como tonturas ou fraqueza. O importante é que a pessoa se sinta bem, com energia e disposição para suas atividades diárias. Uma pressão de 130 por 80 em um senhor de 70 anos ativo e saudável pode ser muito mais adequada do que forçá-la para 12 por 8 e causar sintomas desagradáveis. As diretrizes médicas mais recentes
reconhecem que o envelhecimento bem-sucedido não significa ter os mesmos valores de um jovem, mas sim manter funcionalidade e bem-estar. É como aceitar que nossos cabelos ficam grisalhos com a idade. Isso faz parte da vida e não é necessariamente um problema que precise ser corrigido. O corpo sábio se adapta e, muitas vezes, essas adaptações são benéficas para nosso funcionamento geral. Verdade número 2. Pressão muito baixa também é perigosa para idosos. Enquanto muitos se preocupam apenas com a pressão alta, poucos sabem que pressão excessivamente baixa pode ser ainda mais arriscada para pessoas da nossa idade. Quando a pressão diastólica, que é o segundo número, fica abaixo de 60, pode ocorrer uma diminuição perigosa do fluxo sanguíneo para o cérebro e outros órgãos vitais. Isso pode causar tonturas, visão escurecida, fraqueza nas pernas, confusão mental e, o mais preocupante, quedas graves. Uma queda aos 60 anos ou mais pode ter consequências muito sérias, desde fraturas até lesões na cabeça. Estudos mostram que idosos com pressão diastólica abaixo de 60 têm risco aumentado de acidentes domésticos e problemas de equilíbrio. É como se o corpo estivesse funcionando com pouca pressão na tubulação, não conseguindo levar sangue suficiente para todos os lugares onde é necessário. Por isso, às vezes é melhor ter uma pressão um pouquinho mais elevada e se sentir forte e equilibrado, do que perseguir números muito baixos e viver com sintomas limitantes. Esta é uma preocupação especial para pessoas que tomam muitos medicamentos para pressão ou que foram tratadas de forma muito agressiva no passado. Alguns idosos relatam que se sentem muito melhor quando a pressão fica um pouco mais alta, com mais energia para caminhar, menos tonturas ao levantar e maior clareza mental. O equilíbrio é fundamental e nem sempre o menor número é o melhor número para nossa faixa etária. Verdade número 3. Medicamentos afetam o corpo maduro de forma diferente. Com o envelhecimento, o fígado e os rins, que são os órgãos responsáveis por processar e eliminar medicamentos do corpo, trabalham de forma mais lenta. Isso significa que remédios que antes eram bem tolerados podem começar a causar efeitos mais intensos. É como se o corpo precisasse de menos combustível para funcionar adequadamente. Uma dose de medicamento para pressão que era perfeita aos 40 anos pode ser excessiva aos 70 anos. Por isso, médicos experientes frequentemente ajustam as doses dos medicamentos conforme a pessoa envelhece, às vezes reduzindo a quantidade ou mudando o tipo de remédio. Algumas pessoas podem até conseguir controlar a pressão com menos medicamentos do que usavam quando eram mais novas, especialmente se mantiverem hábitos de vida saudáveis. É fundamental conversar regularmente com seu médico sobre como você está se sentindo com os medicamentos, se tem tonturas, fraqueza ou qualquer outro sintoma. Nunca hesite em relatar qualquer desconforto, pois esses sinais podem indicar que é hora de ajustar o tratamento. Além disso, a interação entre diferentes medicamentos pode se tornar mais complexa com a idade. Se você toma remédios para diabetes, colesterol, dor ou outras condições junto com medicamentos para pressão, é importante que seu médico revise periodicamente toda a sua medicação em conjunto. Muitos idosos conseguem simplificar seus tratamentos e se sentem muito melhor com ajustes adequados às mudanças naturais do organismo maduro. Verdade número 4. Existem 2 tipos de pressão alta em idosos. É importante distinguir a hipertensão do idoso da pressão elevada por outras causas. Muitos idosos desenvolvem o que chamamos de hipertensão sistólica isolada, onde apenas o primeiro número fica alto, enquanto o segundo permanece normal ou até baixo. Isso acontece porque as artérias principais ficam mais rígidas, mas as menores mantêm-se flexíveis. É diferente da pressão alta que pode aparecer em pessoas mais novas, onde geralmente ambos os números sobem juntos. Esta condição é tão comum após os 60 anos que alguns médicos a consideram uma adaptação natural,
não necessariamente uma doença que precisa ser tratada agressivamente. Por outro lado, quando uma pessoa já tem diagnóstico de hipertensão há anos, aí sim é importante manter um controle mais rigoroso para proteger o coração, o cérebro e os rins de complicações sérias, como derrame ou infarto. A diferença está em entender se é uma elevação natural do envelhecimento ou uma condição que requer tratamento intensivo. Seu médico pode ajudar a fazer essa distinção através do seu histórico de saúde e exames complementares. Verdade número 5. A fragilidade importa mais que a idade. Nem todos os idosos são iguais, e isso faz toda a diferença no tratamento da pressão arterial. Médicos especialistas em geriatria dividem os idosos em duas categorias principais: robustos e frágeis. Um idoso robusto é aquele que se mantém ativo, independente, sem muitas doenças e com boa reserva física. Esse tipo de pessoa pode tolerar metas de pressão um pouco mais baixas, similar a pessoas mais jovens. Já um idoso frágil é aquele que tem várias condições de saúde, toma muitos medicamentos, teve quedas recentes ou tem dificuldades para atividades básicas do dia a dia. Para essas pessoas, é mais seguro manter a pressão um pouco mais elevada para evitar tonturas e quedas. É como a diferença entre um carro novo, que aguenta qualquer viagem, e um carro mais antigo, que precisa de cuidados especiais para funcionar bem. A idade do documento não é o que importa, mas sim a capacidade de reserva que cada organismo ainda possui. Por isso, um senhor de 80 anos que caminha diariamente, tem boa memória e vive independente, pode ter metas pressóricas diferentes de uma pessoa de 70 anos que já sofreu quedas e tem várias limitações físicas. Verdade número 6. O momento da medição influencia muito o resultado. Muitas pessoas ficam ansiosas ao medir a pressão, especialmente quando vão ao médico, e isso pode alterar significativamente os valores. É o famoso efeito do jaleco branco, onde a pressão sobe apenas por estar no consultório médico. Além disso, dor, má qualidade do sono, estresse emocional, bexiga cheia e até mesmo ter subido escadas podem elevar temporariamente a pressão. Por isso, é importante medir a pressão em momentos de tranquilidade, após pelo menos 5 minutos de repouso, sentado confortavelmente com os pés no chão e o braço apoiado na altura do coração. Se você tem aparelho em casa, anote os valores em diferentes momentos do dia durante uma semana e leve essas anotações para seu médico. Valores isolados não definem se a pressão está adequada ou não. É o padrão geral, a média dos valores ao longo do tempo, que realmente importa. Uma pressão que ocasionalmente chega a 150/90 durante um momento de estresse é muito diferente de uma pressão que permanece nesse nível constantemente. Verdade número 7. O estilo de vida é o melhor remédio. Independente da idade, manter hábitos saudáveis é a base fundamental para uma pressão arterial adequada. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e com pouco sal, faz uma diferença enorme na pressão. A atividade física regular, mesmo que seja apenas uma caminhada de 30 minutos por dia, fortalece o coração e melhora a circulação. O sono de qualidade é fundamental, pois durante a noite o corpo se recupera e a pressão naturalmente diminui. Gerenciar o estresse através de atividades relaxantes, convívio social e hobbies também contribui para a saúde cardiovascular. A hidratação adequada mantém o volume sanguíneo em equilíbrio. Evitar o excesso de álcool e não fumar protegem os vasos sanguíneos. Esses cuidados não apenas ajudam a controlar a pressão, mas melhoram toda a qualidade de vida. Muitos idosos conseguem reduzir a quantidade de medicamentos necessários apenas com mudanças consistentes no estilo de vida, sempre com acompanhamento médico adequado. Agora que você conhece essas verdades importantes, vamos ao que realmente importa:
como aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Primeiro, pare de se torturar com medições excessivas da pressão. Se você não tem sintomas e se sente bem, não há necessidade de medir a pressão várias vezes por dia. 1 ou 2 vezes por semana, sempre no mesmo horário e em condições similares, é suficiente para acompanhar o padrão. Escolha um momento tranquilo do dia, preferencialmente pela manhã, antes do café e dos medicamentos, ou à noite, antes do jantar. Segundo, mantenha um diário simples anotando os valores, o horário da medição e como você estava se sentindo naquele momento. Se estava com dor, ansioso ou tinha acabado de chegar da rua, anote isso também. Use um caderno comum ou agenda. Não precisa ser nada complicado. Terceiro, estabeleça uma rotina de cuidados diários que inclua pelo menos 30 minutos de atividade física leve, 3 refeições equilibradas com frutas e verduras, 8 copos de água ao longo do dia e 8 horas de sono por noite. A atividade física pode ser uma caminhada no quarteirão, dança, jardinagem ou qualquer movimento que traga prazer. Quarto, agende consultas regulares com seu médico, pelo menos a cada 6 meses, para avaliar não apenas os números da pressão, mas como você está se sentindo globalmente. Leve suas anotações e seja honesto sobre qualquer sintoma, mesmo que pareça bobagem. Quinto, se você toma medicamentos para a pressão há anos, pergunte ao seu médico se não é hora de reavaliar as doses, considerando as mudanças do seu corpo com o envelhecimento. Muitos médicos ficam felizes quando pacientes demonstram interesse em otimizar seus tratamentos. Sexto, aprenda a relaxar antes de medir a pressão. Sente-se confortavelmente. Respire fundo algumas vezes e só então coloque o aparelho. Evite medir após discussões, exercícios ou situações estressantes. Sétimo, invista em relacionamentos sociais e atividades prazerosas. O bem-estar emocional tem impacto direto na saúde cardiovascular. Conversar com amigos, participar de grupos da terceira idade, cultivar hobbies e manter laços familiares são remédios poderosos para o coração e a mente. Oitavo, crie um ambiente doméstico favorável ao controle da pressão. Mantenha o sal longe da mesa. Tenha sempre frutas frescas à mão. Organize um cantinho para relaxar e certifique-se de que sua casa está segura para prevenir quedas, especialmente se você toma medicamentos que podem causar tonturas. É importante saber quando se preocupar e procurar orientação médica. Se sua pressão sistólica estiver persistentemente acima de 140, especialmente se acompanhada de dores de cabeça frequentes, é necessário investigação médica. Se a pressão diastólica estiver constantemente abaixo de 60 e você sente tonturas, fraqueza ou teve quedas, converse com seu médico sobre a possibilidade de ajustar medicamentos. Pessoas que têm diabetes, doença renal ou histórico de derrame precisam de controle mais rigoroso e não devem seguir as orientações gerais para idosos saudáveis. Se você está tomando vários medicamentos para outras condições, alguns podem interferir na pressão arterial, e isso precisa ser considerado no tratamento. Este conteúdo é educativo e não substitui a orientação do seu médico. Nunca altere ou interrompa um tratamento sem acompanhamento profissional qualificado. O mais importante é entender que a pressão arterial ideal na terceira idade não é sobre perseguir números perfeitos, mas sobre manter qualidade de vida, energia e independência. Seu corpo mudou, e isso é natural. O objetivo é proteger seu coração, seu cérebro, seus rins e, principalmente, sua capacidade de aproveitar esta fase da vida com saúde e alegria. Se este conteúdo foi útil para você, deixe um like e compartilhe com familiares e amigos que também podem se beneficiar dessas informações importantes. Nos comentários, conte como está a sua experiência com o controle da pressão arterial nesta fase da vida.
Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar de continuar assistindo mais conteúdo como este. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.